ter um pouco mais a questão do horário e te aproveitar bastante o máximo possível. Seja bem-vinda ao nosso encontro da cultura judaica de Juiz de Fora, Minas Gerais, e breves no Pará. Nós escolhemos o nome de Café com Látex exatamente fazendo uma referência aos produtos que eram produzidos principalmente na transição entre o século XIX e o século XX. Né? Minas Gerais, ali, com seus grandes trabalhos, além das pedras, durante alguma fase desse período histórico, também foi grande produtora de café, e o Pará, assim também como o Amazonas e algumas outras regiões ali do norte do Brasil, grandes produtoras de látex. E os judeus sempre estiveram muito presentes dentro dessas duas produções, né? Tanto do café aqui na nossa região de Minas, quanto do látex, da borracha lá no norte. Nós decidimos trazer esse nome mais com uma forma poética, de poder cruzar essas informações entre o Sudeste, especificamente em Minas Gerais, e o Norte, especificamente no Pará. Então, doutora Evânia, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, ao nosso quinto encontro nessa sequência, e tão estimada presença e enamorada presença também, tenho certeza disso. Bom, pessoal, eu vou começar o nosso bate-papo hoje, o nosso encontro com a doutora Evânia França, ela é sócia de bacharel em Direito da Universidade de Minas Gerais, mestre em Direito Penal na UERJ, é autora do livro Mulher, Judaísmo e Inquisição nas Minas. Eu estudo Direito e Filosofia na Universidade de na França, e trabalhou no Escritório Nacional de Direito Migratório, no Comitê Intermovimento Apoio de Vacuum, IMAT. Eu tenho que treinar mais o meu francês. Advogada convidada da Bradgin, que é a Associação Brasileira dos Judeus da Inquisição, para assuntos de nacionalidade portuguesa para descendentes. Bom, doutora, a sala é sua, fique à vontade. Boa noite a todos, pessoal, obrigado pelo convite. Eu gostaria de dizer de antemão que eu estou aqui como uma formiguinha, tá? Eu não sou historiadora, eu não sou filósofa, apesar das pessoas me apresentarem dessa forma, e eu sou bacharel em filosofia e bacharel em direito. E fiz uma pesquisa no meu mestrado sobre história do processo penal, né? Então, eu queria deixar essa ressalva para dizer que, né, o meu conhecimento é um conhecimento, e o que eu aprendi, né, na minha pesquisa é da perspectiva de um jurista e não de um especialista em história. E gostaria de agradecer muito o convite de vocês e espero que, de alguma forma, eu possa contribuir, né, com essa pesquisa, com esse resgate de memórias que vocês estão fazendo. Dito isso, vou ser bem breve também, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Como que eu comecei a estudar, a pesquisar a história das mulheres acusadas de judaísmo aqui em Minas? Eu morei na França em 2011, eu estive eu vou contar assim, bem de forma bem pessoal mesmo, porque eu acho que o amor que a gente tem pela pesquisa que a gente faz está ligado a essa experiência pessoal, né? Então, eu visitei uma exposição que se chamava De Femme en Femme. E nessa exposição, elas contavam-se a história das mulheres, e se tinha vários objetos ali para contar a história das mulheres. E um dos objetos que se tinha lá era uma sentença inquisitorial que foi dada por uma mulher, que foi dada a uma mulher pelo tribunal inquisitorial. Eu confesso que eu não me lembro do conteúdo exato de que se tratava aquela sentença, mas eu me lembro da sensação que eu tive naquele momento ao ler aquela sentença. Era uma experiência, era uma exposição de arte, eu acho que talvez a sensação seja de fato mais importante. Mas a sensação que eu tive ao ler aquela sentença era de que aquela mulher estava sendo condenada por ser mulher, e não pelas práticas que estavam sendo descritas, porque eram práticas comuns, práticas que qualquer outra pessoa poderia ter cometido, poderia ter feito, mas a sensação era de que aquela sentença era por ela ser mulher. Naquela época, desde aquela época, eu tenho como orientador o professor Sérgio Araújo, que é professor de Direito na UFMG, que faz uma pesquisa de história também sobre a Inquisição em Minas. Então, eu conversei com o professor Sérgio, falei, professor, deve ter, eu estou assim assustada com essa sentença, eu quero pesquisar, quero saber o que aconteceu, e aí teve isso em Minas também? Ele falou, teve.
Não teve em Minas porque a gente não teve tribunal de inquisição no Brasil, mas tivemos pessoas que moravam em Minas e que que foram levadas até Portugal para responder pelo crime de judaísmo. Então, eu comecei a pesquisar os processos que a gente teve aqui em Minas. Encontrei alguns, e desses alguns eu me dediquei aos processos da Ana e Helena do Vale, que moraram em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Elas foram presas em 1710, foram levadas para Lisboa e começaram a responder ao processo. Em 1734, 1735, elas já estavam liberadas. Mas por que eu me dediquei a esse espaço e a essas mulheres, e até hoje eu tenho estudado elas? Porque e aqui volto a falar que a minha perspectiva é a perspectiva de jurista. Quando a gente estuda as mulheres respondendo por crimes, não importa qual crime, a gente tem uma faixa que é cerca de 10% de mulheres respondendo a processos criminais na justiça criminal. Isso é quase que invariável. Se você pegar dados lá atrás, dados de hoje, você vai ter isso. Essa média de 10%. Vai variar conforme o crime, mas essa taxa fica em torno de 10%. Nesse período, a gente tem quase cerca de 50% de mulheres. Então, essa representatividade, cerca de 50%, causa uma descontinuidade histórica, que me faz perguntar por que cargas d'água, nesse período, a gente tem uma representação tão grande de mulheres perante o tribunal inquisitorial, que julgava um dos crimes, o crime considerado mais grave no período, que era a heresia de judaísmo, com uma representatividade tão grande. Então, que saber por quê? Né, essa descontinuidade, né? O que está acontecendo nesse período que a gente tem essa quantidade toda de mulher? E depois, e eu falo que eu fico pesquisando tensões, porque as mulheres do século XVIII, a gente sabe que a representação social, e o tribunal tende a reforçar essa representação social, é de que as mulheres, elas devem estar nas casas, nos espaços privados, né, que não cabe à mulher do século XVIII estar em espaços públicos. Então, a gente tem uma tensão, e é uma tensão que me interessa muito, e que eu venho estudando, especialmente nas mulheres da família Vale, porque, afinal, né, mulheres que deveriam estar em casa e estavam no espaço privado, a partir daquele espaço privado, elas desafiaram a ordem pública, cometendo não posso dizer que cometeram, né? Mas sendo condenadas, respondendo a processos pelo crime considerado mais grave do período, um crime de lesa majestade que afetava a ordem pública como um todo. Então, existe uma tensão, né? E essa, a minha pesquisa, é claro que acabei contando um pouco da história do processo penal e contando como que funcionava o processo penal, mas a minha preocupação de fundo é a preocupação em entender por que essas mulheres que eram retratadas como mulheres imbecis, ignorantes, que deveriam ficar em casa, estavam aí cometendo ou sendo acusadas de cometer um dos crimes mais graves do período. Os historiadores têm dado uma resposta e têm dito, bom, a gente tem esse número tão expressivo de mulheres, por quê? Porque na colônia você não tinha sinagoga, você não tinha escola, então era ali, não tinha templo, então o espaço que se tinha para praticar eram as casas. Como as mulheres estavam nas casas, é como se elas estivessem no espaço errado, né? Na hora errada, no espaço errado, e por acaso, quase que por uma consequência natural, responderam por cometer crimes de judaísmo. Eu entendo isso, mas eu não fico satisfeita com essa resposta, e confesso que ainda não tem resposta para essa pergunta ainda. Eu acho que isso ainda vai virar um doutorado aí mais para frente, porque é uma questão que eu ainda me faço, sabe? Porque eu acho que só do ponto de vista de uma jurista que está pesquisando a história do processo histórico de mulheres processadas, só o fato de nós termos uma representatividade tão grande no tribunal inquisitorial, né, criminal, penal, a gente já diz muita coisa. Por que diz muita coisa? Porque o crime, ele
vai ter vários conceitos, né? Mas ali para o século XVIII, o crime é aquilo que vai contra o que a sociedade estabeleceu. E não porque a sociedade estabeleceu, porque a natureza diz que é crime praticar tal ou tal ato. Né? Então, quando você vai ver a descrição do crime de judaísmo, há uma escolha, não é? É um erro de inteligência, e se a mulher tão ignorante, né, e tão imbecil como foi retratada no século XVIII, como era compreendida no século XVIII, ela está evidentemente mais propícia a cometer crimes, especialmente o crime de judaísmo, especialmente a heresia, que era, a princípio, um erro de inteligência reforçado pela vontade. Então, a pessoa teve uma má compreensão do mundo porque não era admitido ter outra visão de mundo que não a católica, né? Então, aquela mulher que tem um problema de intelecção, as mulheres naturalmente teriam esse problema, estariam mais propícias ao demônio, aos erros, aos pecados e aos crimes, elas estariam muito suscetíveis a esse tipo de crime. E um erro de vontade, porque a pessoa compreendeu mal e teve uma vontade de praticar aquele crime. Repare, eu não estou falando que elas cometeram, eu estou falando da maneira como o tribunal compreendia isso. Tá? Depois eu vou mostrar a posição delas. E depois elas tinham que mostrar, né, externizar, de alguma forma, que tinha um problema de intelecto e um problema de vontade. Ao fazer essa questão de intelecto, ao externizar, tornar externo, né, esse erro de vontade e intelecção, por meio de práticas que não eram de acordo com as práticas católicas, elas consumavam, né, o crime de judaísmo, e por isso estariam diante do Tribunal da Inquisição. Mas isso não é novidade, não. A gente já sabe que a mulher sempre foi retratada como aquela imbecil, né, que a qualquer momento causa um deslize e uma desordem no mundo. Né? Basta ver a história de Eva, de Pandora, de Antígona, né? A gente não passaria assim de rebeldes, imbecis e sujeitas aí a destruir a ordem pública, né? E que também não está tudo errado, né? Porque a ordem pública é muito machista, então a gente tem mais que tentar destruir por meio das nossas pequenas atitudes mesmo. Então eu desconfio de que seja só porque elas estavam em casa. Sabe, eu acho que falar que é só porque estavam, e os historiadores não falam que é só porque estavam em casa, mas é uma das respostas que a gente tem, né? Estavam em casa, então elas teriam uma participação maior. Tudo bem, mas tem uma coisa mais séria e mais que a gente merece um pouco mais de atenção, que é essa questão, é como se a gente negasse às mulheres a capacidade de escolher. E muitas vezes escolher desobedecer. E a justiça criminal faz muito isso conosco. Né? Nós somos tratados, muitas vezes, muito protegidas pela justiça criminal, muitas vezes, não porque está preocupado conosco, mas é uma forma de dizer, você é imbecil e precisa da nossa proteção. E é mais ou menos o que o tribunal fazia. Qual que é a questão aqui? E é o que o Chartier ele sugere. Ele sugere que a gente faça uma leitura desses posicionamentos em que as mulheres são colocadas como submissas e pensar, será que essas mulheres, nessa posição de submissão, têm alguma vantagem com isso? Ele chama de submissão consentida. Né? Quais seriam essas vantagens e de que forma nós poderíamos tirar proveito dessa representação de imbecilidade, de fragilidade, né? E a gente percebe muito isso nos processos inquisitoriais, especialmente das últimas Vales. Ana e Helena, a família Vale, ela foi perseguida por mais de 300 anos. Enquanto teve Inquisição, tinha mulheres da família Vale sendo perseguidas, né, sendo processadas pelo tribunal. Então, quando você vai estudando a história dos processos, né, se você pega a história da avó, da Ana e da Helena, que também chamavam Ana e Helena, a tratativa foi diferente. Né, algumas resistiam, né, eu não vou confessar. A Ana e a Helena que eu estudei, elas já sabiam que elas tinham que chegar ali e confessar. Então, elas fizeram um jogo que se tinha que fazer com o tribunal. Então, o processo delas foi mais brando, não teve tortura, porque elas já haviam entendido que a melhor forma de se safar com o tribunal, que é dono da verdade, porque quem é dono da verdade não tem conversa, não tem tolerância.
A melhor forma é você fingir que aquela pessoa está certa. E é o que Ana e Helena fizeram. Elas chegaram, me parece que elas já tinham recebido alguma instrução familiar, né? A Novinsky fala disso, que era ensinado, né, para as gerações. Me parece que elas já sabiam um pouco, elas pediram para falar, né? Chegaram um dia no tribunal, no outro dia elas falaram, opa, eu quero falar, eu tenho algumas práticas para confessar, e elas confessam. Eu não sei se elas, de fato, faziam ou não, algumas práticas que elas confessam ter feito, mas eu sei que era importante para elas confessar. Então, elas tiveram processos mais brandos do que o das antepassadas. E o que a gente percebe? A Helena, quando ela é ouvida, ela fala, olha, sou filha de família. Quando ela chama, avoca essa expressão, sou filha de família, eu não posso falar nada dos meus bens, a culpa foi da minha mãe que me ensinou a lei de Moisés, falou que eu iria conseguir. Bom, quando ela faz isso, ela se aposta da representação de inferioridade e leva vantagem com isso, porque quem vai falar, bom, você é uma filha de família, mas você sabe quais os bens que você tem, pode começar a falar. Eu não sei se ela tinha ou não tinha bens, mas eu achei genial chegar e falar, eu sou filha de família. E a gente percebe em outros processos de outras mulheres que esse tipo de prática era uma prática comum entre as mulheres, de avocar eu não sei se consciente ou inconscientemente, mas avocar essa suposta inferioridade e tomar vantagem disso, tirar vantagem dessa suposta inferioridade frente ao tribunal. Se eu sou uma filha de família, eu não tenho muito o que contar. E ninguém vai exigir de uma filha de família imbecil que se fale muita coisa. Então, essa tensão que eu fico pesquisando e fico cheio de perguntas, sabe? Entre essas mulheres que deveriam ser do lar, recatadas e tudo, e de fato, acredito que eram, está diante de um tribunal para responder à acusação tão grave. E outra coisa interessante também é que, às vezes, a gente fala muito por meio do silêncio, né? Quando a gente vê um processo como o processo do Menóquio, o Menóquio, ele chegou perante o inquisidor, ele precisava falar. Aquilo ali, ele preferia morrer do que ficar calado, né? Então, ele chega diante do inquisidor, insiste, defende a sua teoria e tudo mais. Os processos da Ana e da Helena, eles são exatamente o contrário. Elas chegam e falam exatamente o que o inquisidor quer ouvir. Chega a se confundir, né? A fala delas, o objeto ali do processo, a ré, né? Ré, isso mesmo, coisa, com o inquisidor. Chega a parecer ser uma única pessoa, né? E alguns historiadores italianos, eles vão dizer que o processo inquisitorial, por fazer uso da tortura, faz com que o que deveriam ser duas pessoas no processo se torne uma só. Então, se, né, hoje a gente fala que no nosso processo criminal nós temos três, né? Tem o juiz, tem o réu e tem o promotor, um se acusando, outro se defendendo e o outro julgando imparcialmente. Teoricamente é assim, né? Na Inquisição teriam só dois, né? A gente teria o réu lá, que era uma coisa, então nem conta, então a gente teria, e o acusador. Quando chega a tortura, e já tinha uma memória familiar de tortura nessa família, né, se torna uma coisa só. É como se o inquisidor estivesse fazendo o processo sozinho, não dependesse nem de ouvir o réu. Né, e é exatamente o que eu acho, que eu sinto, né, ao ler os processos da Ana e da Helena. Elas chegam e falam exatamente o que o inquisidor quer ouvir. É como se fosse a consciência ou a inconsciência do inquisidor, eu não sei, porque aí seria anacrônico demais também falar desses termos, né? Mas a gente lê, como se fosse elas repetindo exatamente o que o inquisidor quer falar. Então, a preocupação minha com esses processos especialmente de olhar quando elas saem, né, dessa repetição, quando elas dão uma brecha, quando elas falam alguma coisa que foge dessa repetição. E é o que a Gorenstein também disse, que é possível fazer uma outra leitura desses documentos, né? É claro,
todo mundo aqui acho que está de acordo que os processos inquisitoriais não é o melhor documento para você entender entender quem eram os réus e etc. Mas quando isso sai um pouquinho do esperado, é ali, é nesse silênciozinho que a gente ouve muita coisa. E é essa sensação que eu tenho quando eu leio o processo delas, que esse silêncio, essa submissão consentida, essa representação que o tribunal faz das mulheres, porque o direito reforça a representação social do mundo, né? Então, se o direito vem e criminalmente, né, e vai condenar e vai acusar aquelas práticas que ele acha que não está conforme as regras e os combinados sociais. Então, de certa forma, ele reforça os valores de uma época, sendo justos ou injustos. É dessa forma que acontece. A gente sabe que é injusto, né? A gente, pelo menos com o meu olhar daqui de hoje, a gente olha e fala que é injusto. E quando você vê faz outras leituras, né, de outras pessoas daquele mesmo período, lendo, né, aquela situação e falando, gente, isso aqui está muito errado, isso aqui. Então, me parece que, de fato, não é justo condenar uma pessoa por pensar diferente daquilo que se acredita ser a verdade absoluta, né? Então, e aí, quando se vai ler, você vê, por exemplo, que se tratavam de mulheres, né, as mulheres da família Vale, eram mulheres muito ativas, né, apesar dos processos delas começarem sempre como referência a um homem, porque, de fato, para a sociedade daquela época, a mulher nada mais era que um adendo de um homem, né, a filha do fulano, a esposa do fulano, a viúva de fulano. Muitas vezes o homem já tinha morrido e a mulher ainda era em referência àquele fulano que morreu, ou aos filhos que estão ali ainda, né? Então, era sempre um adendo de um homem, sempre. Essa era a representação social. E o direito reproduz essa representação. Quando nós pegamos os processos, a descrição dos processos, Ana, Helena, filhas de fulano, Ângela, mãe da Helena, esposa de fulano, fulana, viúva de fulano, é sempre uma mulher em relação a alguém. Mas quando a gente lê os processos, você começa a pensar, tá, elas eram só adendos, ok, elas eram mulheres submissas, que tinham que ficar em casa e tudo mais, né? Eu tenho um historiador que só saía em 3 ocasiões, né? Saía para batizar, para casar e para ser enterrado, só saía de casa para isso. Quando você vê todo esse panorama, e quando você lê os processos, você tem a sensação, e depois você constata isso com a pesquisa, de que elas não eram tão indecisas assim, né? Então, eu reproponho até no meu livro uma requalificação dessas mulheres, né? Não é a filha de fulano, o marido de fulano, eram senhoras de engenho, muitas delas eram senhoras de engenho, tinham escravos, tinham posses, sabiam os bens, sabiam os valores desses bens. A Gorestein, no livro dela, mostra isso muito bem, né? As mulheres sabendo cada coisinha que tinha, eu não tenho nada, mas tenho, não sei de nada não, mas tenho muita coisa, tenho uns escravos, um partido de terra, tenho isso, tenho aquilo. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que elas não eram tão indecisas assim, não eram tão zero à esquerda assim, não era tão neutro assim, é um neutro capaz de criar uma reviravolta danada. O Ângelo, que estuda as mulheres, que estudou uma família, e as mulheres também acusadas de judaísmo na Bahia, ele vai falar de rabinato feminino lá. Então, assim, essas mulheres não eram tão neutras quanto se queria representar naquele período. Então, eu já tenho pesquisado isso, né, principalmente do ponto de vista do crime mesmo, né, para tentar entender por que essas mulheres que deveriam estar em casa, estavam em casa rezando, né, saíam para cumprir os rituais católicos, são acusadas e condenadas por um crime tão grave no período. Então, assim, ainda estou pesquisando isso, não tem resposta, tem muitas perguntas, né?
mas é isso. Eu acho que resumindo o que eu tenho pesquisado e o que pesquisei por hora, é isso. Olá, Evânia, vou desligar aqui o áudio aqui. Bom, doutor, eu vou deixar aberto para perguntas agora. O Maciel Fonseca, eu gostaria de deixar um comentário. Em Juiz de Fora, a transição do exatamente de fulano, filho de fulano ou irmão de fulano. O disco que ele comenta é aquilo que herda o marido da empresa chamar Viúva de Fulano e Companhia Limitada. Pessoal, nós vamos deixar aberto para perguntas, tanto pelo microfone, pelo áudio, ou perguntas escritas, ficar bem à vontade. Eu vou gostaria só de falar assim, primeiro que o seu livro me prendeu de uma tal maneira, eu cheguei até a comentar isso lá no nosso trabalho, na página da Hebraica, porque ele prende como uma novela mesmo. Né? O processo onde as irmãs, eu gostei muito da sua introdução, mas eu vou te falar bem sinceramente, a autodefesa que ela se impõe para mim é novelístico ao ponto de me prender ali e realmente pensando nisso. Quando elas falam filha de família, eu procurei até com os meus colegas que são historiadores, tentar entender o que era isso. Aquilo ali era uma grande arma de defesa que tinha para a época, principalmente de mulheres que estavam ali sendo julgadas. E isso faz com que essa inteligência, que muitas das vezes a sociedade questionava, não é problema de sinal, mas é porque essa defesa que elas fazem, que elas se auto-impõem, mostra também uma inteligência e de observação, principalmente pela trajetória das outras parentes vales que já tinham sofrido, igual tinha comentado. E eu gostaria de que você, assim, falasse um pouco, está muito parecido ainda, né, o julgamento de mulheres hoje e o julgamento de mulheres nesse período que você estudou? É difícil, né, responder isso, porque está muito longe, né, o período histórico, né, mas eu poderia falar, é uma experiência que a gente tem aqui no escritório, porque a gente trabalha com nacionalidade portuguesa para os descendentes desses judeus sefarditas, né, então há toda uma pesquisa histórica também que tem que ser feita, genealógica, para se chegar a esse judeu e tudo mais. E o que a gente... E eu trabalho junto com a Bradim, né, com a Associação Brasileira de Judeus da Inquisição, com o Museu da Inquisição, e recentemente me chegou um caso aqui que me chamou muita atenção, porque nesses processos inquisitoriais, a pessoa, lá do século XVIII, XVI, XVII, XVIII, a pessoa tinha que confessar que praticava atos judaicos, práticas judaicas. Muitas vezes a pessoa nem sabia o que tinha que confessar. Então, ficava confessando umas coisas muito malucas. Ia confessando, né? Até para ficar livre do tribunal. Mas se exigia que a pessoa confessasse que tinha alguma prática externa de uma consciência judaica. Olha que coisa mais torturante, né? Porque as práticas iam se perdendo, né, nas gerações, sobretudo no ambiente que essas práticas não podiam ser praticadas. Então, chegou um processo aqui de uma pessoa que resgatou a história da família dela e estava extremamente incomodada com o sobrenome de uma santa. Então, ela entrou com um processo recente, do ano passado, de retificação de nome, para tirar o sobrenome de uma santa e colocar um sobrenome judaico. E ao ir para... Não fui eu que cuidei do processo dela, mas ela me apresentou o processo para fins de nacionalidade. Então, no processo dela, a juíza responsável pelo processo a inquiriu novamente
e fez com que ela falasse quais, afinal, eram as práticas que ela tinha na vida dela, que comprovavam que ela era descendente de judeu. Ela foi torturada, mais uma vez, psicologicamente, para poder falar de práticas que talvez ela hoje não saiba mais falar, mas ela tem um histórico familiar, uma história familiar, ao ponto de hoje ela não se identificar mais com esse sobrenome, e conseguiu depois alterar e tudo mais. Isso eu posso falar, né, dar esse exemplo. Em relação, porque eu acho que o historiador, o pesquisador, né, de assuntos de história, ele está sempre olhando para trás. A gente tem um pouco de dificuldade de olhar para o hoje, né? Mas eu vejo algumas vezes, em algumas situações, algumas mulheres tirando vantagem dessa posição de submissão, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que às vezes isso é a exceção, essa não é a regra, não é a exceção, não pode balizar e nem destruir a proteção que as mulheres têm por meio da Lei Maria da Penha. Mas algumas vezes as mulheres usam da Lei Maria da Penha, desse posicionamento de fragilidade, numa situação de divórcio, por exemplo. Às vezes ela não é frágil, ela não depende não sofreu nenhum tipo de violência, mas ela se utiliza da lei para tirar alguma vantagem no processo de divórcio. Então, assim, isso acontece, repito, não é a regra, são as exceções, mas as mulheres usam isso, tiram proveito sim, tá? E não pode jogar fora, de jeito nenhum, toda a proteção que a Lei Maria da Penha dá para as mulheres, tá, hoje. Então, assim, mas continua sendo 10%, cerca de 10%, perante a justiça criminal, porque tem uma dificuldade mesmo de entender a mulher como um ser capaz de fazer escolhas. Né? Então, assim, até tem outras colegas que fazem pesquisas mais recentes que talvez saberia responder isso melhor. Mas, por exemplo, às vezes a mulher é a traficante, né? Mas aí ela é tratada no tribunal como a mulher do traficante, uma pena mais branda, é olhada de uma outra forma, diferente do homem, né? Então, assim, por que o tribunal criminal tem dificuldade de entender a mulher como um ser capaz de cometer crime? Por todas essas questões que a gente levantou aqui desde Pandora, né? A Pandora, ela abriu a caixa sem querer, mas se ela tiver abrido querendo, né? Eu vou dar todos os presentes, não, a esperança fica, sabe? A ideia de que Eva provou o fruto proibido porque ela teria sido manipulada pela serpente, né? E se ela tiver escolhido provar? E se ela tiver achado que o paraíso estava chato demais? E ela quis deliberadamente provar da sabedoria, da morte, da dor. Nós temos dificuldade de entender a mulher como um ser capaz de escolher. Né? E é interessante que a palavra heresia, né, ela significa exatamente escolha. Né? E a gente tem dificuldade de entender isso como a mulher com essa capacidade de escolha. E isso desde sempre, né, Washington? Isso não é de agora, não. Né? Isso é desde sempre. Então, a gente acaba tirando alguma vantagem disso. Né? E os crimes, quando são punidos, alguns crimes, eles são punidos, tem alguns crimes que assim, são punidos muito por ser mulher, né? Porque as pessoas até falam assim, se homem engravidasse, se homem tivesse que gerar por 9 meses e etc., algumas pessoas levantam essa questão, a questão do aborto não seria um crime, né? Talvez. Entende? Entendo. Sem me posicionar sobre a questão, mas trazendo aí mais uma dúvida, né? Eu falo assim, depois você faz filosofia, você traz um monte de filósofos que você leu junto com você, todo mundo fazendo pergunta. Então, qualquer afirmação eu acho muito temerária, né? Então, assim, eu gosto mais de trazer perguntas, né?
Ótimo. E perguntas até no ritmo trotskista mesmo, né? Questionar realmente eu gostei disso, Evânia. Eva devia estar achando o paraíso, talvez, tão entediante. Tudo que acaba chegando hoje chega realmente por uma ótica mais machista, uma ótica mais sobre uma visão talvez do controle feminino. Fábio vai, ele fala sobre contextos diferentes. Ele pergunta, será que havia uma relação de modo perante jurídica eclesial nos séculos XVII e XVIII? Lembra do Barco de Salém? Você ações quando a pina, difícil de bens, eram corrigidas, no sentido de atingir as mulheres devido ao seu papel na putaria e outro capitalismo. Esses processos eles eram congruentes. Chegou a esbarrar no ofício que estava dentro de bruxaria. Na minha pesquisa, quando eu comecei a olhar os processos inquisitoriais aqui de Minas, a gente acaba passando pelo caderno promotor, né? E aí eu acho que a minha colega Isabela Corbe tem mais condições de falar do que eu sobre isso, mas eu vou falar o que eu pesquiso, até onde eu fui da minha pesquisa, tá? A maioria das denúncias que a gente tem no caderno do promotor são denúncias de bruxaria, tá? E quando você vai ler o que elas de fato fizeram, eram práticas africanas, de ritos africanos. Então, na verdade, ou de ritos que fossem diferentes do católico. Então, assim, tudo que não era dentro da prática católica, todo rito que fosse diferente da verdade absoluta, eram considerados, aqui em Minas era denunciado como bruxaria. Tá? Então, tem umas denúncias engraçadas, assim, os homens falando, e aí a mulher me pegou e me arrastou por não sei quantas léguas, denúncia de bruxaria. Né? Então, assim, o que isso mostra, na verdade? Né? E essas denúncias não vingavam no tribunal. Minas Gerais estava, pelo menos nesse período, né, estava muito preocupado com as práticas africanas. A Isabela Corp sabe falar disso muito bem. Mas o tribunal não estava preocupado com isso. O tribunal estava preocupado com o judaísmo, porque eram as denúncias de judaísmo que se tornavam processos. As denúncias do caderno do promotor, a meu ver, elas dizem muito mais da preocupação mineira interna do que da preocupação do tribunal. Porque o tribunal deixa muito claro que naquele período a preocupação era com a heresia de judaísmo. Pessoal, eu precisei sair de uma das... Meu áudio está falhando ainda? Não, melhorou. Melhorou bem. Ô Bruno, vê se você consegue resgatar uma pergunta que estava lá no chat, que eu acabei tendo que sair, e quando eu volto ela não atualiza para mim. Tinha perguntas lá. Bruno, eu tenho uma curiosidade muito grande de ler o trabalho da Isabela Corbe, outros delírios. Voltou a falhar, Austin. Não estou ouvindo direito. Eu vou ficar numa área só. Vê se ficou melhor agora. Ficou. 2 canais. Estou curioso para esse trabalho da Corbe, porque ela tem Minas de delito, né? Como a heresia, heterodoxia, blasfêmia e a própria bruxaria. E eu acho que exatamente essa pergunta que o pessoal tinha deixado no chat. Bruno, vê se você consegue resgatar a pergunta do Marco Sixto. Tá, eu achei aqui. A pergunta dele é: tem algum relato ou caso de mulheres que passaram pelo divórcio mais recentes em Minas ou em outro lugar do Brasil, sendo Yiddish não ortodoxa devido ao judaísmo? Tem a acusação disposta? Acho que é isso. Eu desconheço. Não tenho condições de responder. Eu
Não sei responder. Ficar devendo. Se alguém acompanha isso, né? Vai ficar para o doutorado, Evane. Para o doutorado, Minas Gerais tinha uma preocupação maior em identificar práticas africanas. Isso vinha a partir de quê, talvez? Talvez porque Minas Gerais é um estado, uma história histórica sempre muito católico, né? Será que talvez possa ser isso? Assim, Minas a gente fala que muito católico, mas é aquele negócio daquele catolicismo ostensivo, né? Que a gente tem um monte de igreja para todo lado, mas é uma forma de camuflar, né? E isso era usado na época de esconder as origens judaicas e se safar das perseguições do tribunal, né? Então, assim, em Minas a gente come muito porco, né? Isso, sim, chega a ser assustador. Assim, você olha assim, como que Minas tem tanto prato típico com porco, né? Tanta igreja, assim, na época se controlava quem ia na missa, quem não ia na missa. Uma necessidade de ostentar o catolicismo aqui em Minas. Na verdade, era uma forma de esconder as origens judaicas, né? A Bradinho, ela cataloga todas essas tradições que estão aí entrelaçadas com os hábitos. Existe um catálogo. Sim, a Bradinho, ela faz uma busca, eles têm um acervo fenomenal, né? A Novinsky chegou a falar com do presidente de lá, que é um dos acervos, talvez um dos maiores do mundo em Inquisição, porque só tem livros sobre Inquisição. Então, eles fazem uma busca histórica muito grande, né? E eles têm catalogado, sim, as práticas de algumas famílias, e essa questão dessa busca histórica, né, que eles fazem, e da concessão da nacionalidade portuguesa para esses descendentes, eles, então, estão catalogando também quem são aqueles certificados, né, pela comunidade israelita de Lisboa, associados deles, então eles têm um histórico lá desse pessoal todo, sabe? E das famílias também. Certo. Evane, você conseguiu identificar de onde eram? Desculpa. De onde eram as irmãs Vale? A família Vale veio do Rio, né? Mas elas começam uma parte, né, começa em Portugal, uma parte vai para o Rio, depois vem para Minas. Uma outra parte da família Vale vai para Amsterdã. Então, tem registros lá também. Eu ainda não mexi nesses registros, quero mexer, mas eu sei que tem uma linha que está para lá também, tá? Mas aqui em Minas, eles se concentraram aonde, mais ou menos? Minas Ouro Preto. Eu fiz em 2014 um trabalho na comunidade judaica da qual eu faço parte. Tem uma frequência muito grande de pessoas que traziam a trajetória questões de cristãos pobres, cristãos pobres. Então, a direção dessa sinagoga pediu para que a gente fizesse uma investigação. Eu lembro que eu fui primeiro visitar o Nordeste, então eu peguei o interior da Paraíba, o interior de Pernambuco, e isso é realmente visível lá no Nordeste, a presença nova, na arquitetura, no enterramento, na dieta, nos finais de semana, percebe-se bastante essas entrelinhas desse judaísmo organizado. Aqui em Minas, isso ficou muito fixado nas artes. É muito comum chegar em igrejas mais antigas, não exatamente nas igrejas, mas sim para aquelas capelinhas menores, que abrem normalmente 1 ou 2 dias na semana, ou na terça ou na quinta, com as ordens, né, acredito. Aí começa a se perceber um pouco de uma disposição dos móveis dentro desses espaços, características de disposições móveis sinagogais. Os casamentos endogâmicos são muito isso. E aqui na nossa região de Juiz de Fora, como nós somos uma região tardia, né, no processo da urbanização de Minas Gerais, a gente tem um relato apenas que ele foi registrado em 1921, de uma família que tinha ali no seu cotidiano tradições judaicas, né?
ainda se menciona não vistas nas demais províncias, que era o banho ritual que se dava em seus mortos. Tinha a questão do casamento endogâmico, isso aqui é extremamente comum em Minas. Casar primo. Tinha a questão da sexta-feira, de não apontar para o céu, também isso acaba sendo muito divulgado. Mas o banho ritual é algo que é muito típico, né, dos povos do Oriente, tanto de tradição islâmica quanto judaica. Isso aqui foi relatado na nossa região, na cidade chamada São José das Três Ilhas, da qual o nome original era Velha Sião. Então, que a gente tem aqui, mas toda vez que eu tenho oportunidade de visitar São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, a gente que tem o olho um pouquinho treinado já começa a achar sinais e insígnias cristãs novas, né, barras judaicas, que marca exatamente isso que você falou, que é esse exagero da devoção cristã para justamente apagar um pouco desse passado judaico. Bom, tem mais perguntas no chat, Bruno? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não. Não. A Ilha está na linha? Está na sala, Ilha? Eu estou sim, Otto. Estava ouvindo a doutora Evânia. Inclusive, eu conversava com ela logo no início sobre as mulheres perseguidas aqui no Pará, né, que era bem parecido com o que acontecia aí em Minas Gerais. No Pará, nós tínhamos práticas de bruxaria, mas assim, ligadas àquela cultura mais indígena, não era tanto africana, né? Então, havia expulsões como é hoje no Ver o Peso. As mulheres, as donas de ervas, né, as mulheres que fazem as ervas de amor, as poções de amor, de simpatia, enfim, para atrair dinheiro, marido, esposa. Essas práticas, elas eram logo do início do século XVII aqui no Pará. E quando vinham as visitações do Santo Ofício, geralmente elas eram chamadas. E muitas eram presas. Assim, não era tanto, né? Mas a perseguição era mais basicamente por essas questões de bruxaria, né? De práticas que eles consideravam inapropriadas para o povo católico. Tudo aquilo que não era, que saía fora da verdade católica, né, era considerado heresia e é tipo de perseguição, né? Então, assim, tudo que era, a impressão que eu tenho, assim, tudo que não é católico é bruxaria, né? Sejam as práticas africanas, sejam as práticas indígenas, né? Tudo no mesmo pacote. A impressão que eu tive quando eu li alguns dos processos foi essa, sabe? E deve ser o que você está vendo aí também, né, Íria? Saiu fora da perspectiva católica, é heresia, é uma bruxaria. Heresia. Eu li no Ronaldo Vaifas que ele abriu o arquivo da Inquisição aqui no Brasil, né? E aí ele escreveu um livro sobre isso, e eram práticas assim absurdas que levavam o vizinho, na verdade, tinha que falar mal do outro vizinho. Essa prática de fofoca, eu sempre falo para os meus alunos, a prática da fofoca, ela veio da época da visitação da Inquisição, que pedia, ordenava para as pessoas falarem do seu vizinho, o que ele fazia de suspeito. Então, um vigiava o outro na colônia brasileira. Isso era muito comum. E aqui não é diferente no Pará, né? Então, a Inquisição, ela deixou algumas raízes nesse sentido também. Especialmente para as mulheres, né? Porque as mulheres, elas eram vigiadas em casa e fora de casa, né? A gente não pode ter nada suspeito ali, saiu fora um pouquinho, já vai ser denunciada, né? Tinha vigília, eram vigiadas por todos, né? Para que não saísse do esperado. E às vezes a gente saía do esperado, né? As mulheres saíam do esperado sem sair, né? Na submissão consentida. Certo. Doutora, agora tem um momento de merchandising agora, porque o Flávio Wagner no Instagram do escritório, né, quer contactá-la sobre a ancestralidade judaica portuguesa,
Depois, se puder deixar o contato para a gente, eu vou passar. Marcos, sei que você quer saber sobre o seu livro, onde é que ele pode conseguir, se ele está em plataformas como a Amazon ou qualquer outra plataforma. Eu acredito que sim. Quando a gente escreve livro de história, a gente não está muito preocupado com vender, não, sabe? Porque o interesse, infelizmente, sobretudo no Brasil, é muito pequeno. Mas você deve conseguir comprar no site da editora De Plácido, que é a editora que publicou o livro, que publicou a dissertação. Eu acho que deve achar na Amazon também, tá? Só ajudando a Evânia responder, Flávio, Marcos, ela está assim, em quase todos os sites aqui de vendas de livro no Brasil, a gente acha na estante virtual também. Que bom, não sabia não, que bom. Então tá fácil, né, Flávio? E está bem divulgado. Doutora, só mais uma coisinha. Marcel Fonseca é curioso, ele combinava as produções de tais porções, mas ela existia que alguém as comprava. Isso, o Rodrigues quer falar no livro dele sobre fetichismo de negros baianos, e segunda até o final da tarde de sexta, aliás, domingo até o final da tarde de sexta, todos eram católicos, né? Mas no entardecer de sexta, a maioria estava seus pais de santos e sim, atrás dos seus oratórios sempre tinha ali um outro Deus para devoção, para poder ajudar, né? Quanto era praticamente a teoria do quanto mais, melhor. Doutora Evânia, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu fico muito feliz pelo fato de sermos do mesmo estado, a gente está contribuindo assim para que Minas Gerais ganhe essa força mesmo no meio do circuito das temáticas judaicas. Seja muito bem-vindo ao grupo de pesquisadores judaicos aqui, que é a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, o Projeto Marajó Sefardi, fica muito feliz de poder contar com a sua presença hoje, nós estamos muito felizes, e pode ter certeza que novos convites virão, né? Porque o que você trouxe para a gente aqui hoje é muito rico. E o Brasil precisa saber, sim, dessa trajetória de como foi esse processo das irmãs Vales, de abençoada memória, vamos colocar assim, que tão plenamente o seu sofrimento no passado conseguiu chegar nos dias de hoje, pelo seu mérito acadêmico. Nós ficamos muito felizes de poder ouvi-la falar aqui hoje. Washington, agradeço o convite, eu que agradeço, né? Porque eu falo assim, eu sou muito atrevida de entrar nesse meio, de pesquisar. E assim, é um feeling, uma pesquisa que a gente vai fazendo, né? Por um tempo eu falava isso, assim, eu citava o Chartier e pensava assim, gente, será que eu não estou falando bobagem, sabe? E eu conheci ele aqui no Brasil há um tempo atrás e fui dar uma palestra e quase morri do coração, porque a hora que eu cheguei para dar palestra, ele estava na plateia. Eu pensei assim, ai meu Deus do céu, está na hora, né? Vou falar o que tem para falar, se tiver errado, depois da palestra ele me chama atenção, tudo bem, vamos seguir junto, né? Porque acho que o pesquisador ele não é dono da verdade, especialmente quando você está pesquisando sobre Inquisição e um tribunal intolerante, né? Então, se você parte do pressuposto que você é dono da verdade e que tudo que você está falando é uma verdade absoluta, você está repetindo bobagens, né? E eu tive a alegria de terminar a palestra e ele falar, não, é isso mesmo, parabenizar, convidar para estudar, então, assim, foi muito bacana. Então, eu fiquei com mais tranquilidade depois desse encontro, né? Assim, porque advogado, pesquisando, já pode ser, sabe? Mas talvez o fato de ter consciência disso e de ter uma relação mais tranquila com o saber nos permite ser um pouco atrevido, um pouco desconfiado e ao mesmo tempo um pouco humilde, né? Porque aí você não sabe, então você vai procurar saber. Então, assim, é uma alegria estar falando com vocês, fazer parte desse grupo, de estar conversando com todos vocês e espero, de alguma forma, poder acrescentar alguma coisa a essa memória aí, porque o mais importante, do meu ponto de vista, é resgatar essa memória aí, sabe? O que lembrar de não esquecer, sabe? O resto é vaidade. Então, assim,
né? Vamos nos ajudando aí na pesquisa e nesse resgate de memória. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? É uma alegria tremenda poder participar dessas conversas. Maravilha. Ano que vem, quem sabe, presença. Doida, não, aí não, tem mais gente doida junto comigo, tá tudo certo, então, né? Então, tá bom. Eu vou ficar esperando por um encontro presencial no ano que vem. Teremos certeza a vacina chegando. O 5º encontro da de Juiz de Fora presencial, fazendo esse. Sim, claro. Vamos conversando aí, vamos Nossa, Minas ideia. Gerais. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos que estiveram na sala aqui hoje. Nós vamos fazer, queria agradecer ao Bruno Branco, que fez a apresentação da sala, a todos que tiraram um tempinho para estar aqui hoje, o pessoal de Manaus, o pessoal de Israel, de Hungria, de Pucallpa, no Peru. Agradeço a todos vocês, a minha turma de fora, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Amanhã nós temos neve, às 19 horas também, para poder encerrar esse adorecimento. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.